Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional, em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por sua fidelidade, bondade, misericórdia e amor. Obrigada por todo o livramento, escape, obrigada pelo teu prover, obrigada porque o Senhor está sempre cuidando de nós nos mínimos detalhes. O Senhor é um Pai amoroso e zeloso. E a Ti, Senhor, toda honra, glória e louvor. Toda exaltação e Teu é o poder, Pai. Jesus, aqui diante de Sua gloriosa e santíssima presença, nós vamos iniciar o devocional. E eu quero te convidar ao lugar de primazia neste devocional, mas também em minha vida e em cada área da minha vida, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Tu me fizestes. Eis-me aqui, Senhor. Ministra em mim, mas também na vida de todos que aqui estão a ouvir. Mas que verdadeiramente, Jesus amado, esses que estão a ouvir o devocional venham ser tocados, se deixem ser tocados por Ti, se deixem ser ministrados por Ti. Que as portas de seus corações se abram e que cadeiras vazias venham ser ocupadas pela Tua presença, ó Deus. Pai, fala conosco. Nós queremos Te ouvir. Nos ensina. Nós queremos aprender mais de Ti. Que a nossa mente venha ser como a mente de Cristo e que venhamos pensar como Tu pensas de nós. Ó Jesus amado, nós Te agradecemos e Te pedimos que dê-nos discernimento, entendimento, sabedoria e nos capacite com conhecimento. Ah, Jesus, que venhamos ser mais sensíveis à Tua doce presença e à Tua voz terna e suave. Oramos no nome santo e glorioso de Jesus Cristo. Amém. Nosso devocional vai falar sobre Obed-Edom. Quem foi ele? Mas para isso, primeiro, vamos lá em 2 Samuel, capítulo 6, para lermos um pouquinho sobre quem foi Obed-Edom e como é que se sucedeu a história dele. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1. Aqui fala que Davi traz para Jerusalém a arca, mas também lá em 1 Crônicas fala sobre, acho que é Crônicas ou é Coríntios, não é Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 5 ao 14, também conta a mesma história. Claro que às vezes tem alguns detalhes diferentes e às vezes não. Mas vamos ler por aqui por Samuel. Tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Ele era o rei na época. Dispôs-se e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá, trazerem no caso, de lá a arca, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Isso é na época, tá? A presença de Deus habitava na arca. Hoje, nós não precisamos da arca para termos a presença de Deus. Por quê? Porque Jesus veio, se tornou um sacrifício vivo e morreu na cruz por amor às nossas vidas. E rasgou-se esse véu e rasgou-se também todos os sacrifícios antigos. Então, o Senhor Jesus fez uma nova aliança conosco. Então, vamos continuar. E puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, veja bem, Uzá
e Aiô. Só vogais, né? Que legal. Aiô, que eram os dois filhos de Abinadab, guiavam o carro. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Imaginem, nos dias de hoje, uma banda que tem tudo quanto é tipo de instrumento, até gaita de fole. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram e a arca ia. Ele achou que a arca ia cair e, com zelo e cuidado, estendeu a mão para segurar a arca. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi ficou triste, porque o Senhor irrompera contra Uzá, porque o Senhor tirou a vida de Uzá. Veja bem, eu quero abrir um momento para que vocês pensem assim. Deus é puro. Deus, ele é magnífico. E tudo que nós cometemos de pecado chega às narinas de Deus como pior que um cheiro de estrume, de chorume, de bosta dos piores animais. Então, isso, e olha, Deus está no céu no momento, assentado no seu trono de glória, e tudo que cometemos de pecado chega às narinas do Senhor, assim. Mas Deus ali era presente naquela arca. Ele se fazia presente ali naquela arca. Então era como se pudéssemos tocar Deus. Ao mesmo tempo, sem poder. É como se você pudesse tocar num relâmpago. Então, você tem uma torre de energia elétrica. E você sabe que se você tocar naquela torre de energia elétrica, você provavelmente vai morrer eletrocutado, não é? Então, mesmo assim, você vai lá e vai tocar nela? Você não vai fazer isso, não é? Mas se de repente acontece de você se desequilibrar e você tocar, pode acontecer de você morrer eletrocutado ou não. Mas ali, a descarga foi imediata. E acabou que ele se feriu e morreu ali. E Davi ficou desgostoso, ficou triste. Ora, é uma perda. Era uma pessoa querida, conhecida. E então, Davi chamou aquele lugar de Pérez Uzá. Até o dia de hoje existe esse lugar. Até o dia de hoje. Vamos ver onde que fica? Vejam, ele existe. O lugar existe. Tá aqui. Não é interessante? Até o dia de hoje existe esse lugar.
queres usar. Por que eu quis mostrar para vocês? Para que vocês entendam que toda vez quando estamos lendo a Bíblia e aparece esta frase, até o dia de hoje, ele ainda está lá. Então significa que a Bíblia ela é atual. Isso aqui, não veio aqui alguém e traduziu e colocou isso assim do dia para a noite, não. Não, ela é atual. Tudo que aconteceu tem marcas do passado que existem até ao dia de hoje. E você pode encontrar isso aqui nesse texto que nós estamos lendo e em outros textos que leremos futuramente de outras situações, de outras histórias. Então, temeu Davi. Davi temeu ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Então Davi teve medo, ele temeu. Ele ficou preocupado se acontecesse qualquer coisa, como a arca, né, como o Senhor iria vir contra ele. Então não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor. Por que não fez isso? Porque ele sabia o quão pecador ele era e ele temeu. Ele ficou preocupado de a presença do Senhor não se sentir à vontade perto dele. E sem querer, ele, por cobiça humana, eu acredito que já aconteceu com vocês de irem em algum lugar e, ai, que lindo, você querer tocar, passar a mão. Isso é na nossa natureza humana. E eu acredito que ele ficou preocupado disso acontecer com ele. Isso foi uma das preocupações dele. Essa é a menor de todas, acredito. Então não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então, a arca é levada para Jerusalém. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. E agora eu quero mostrar para vocês o que foi que Davi fez, como Davi tratou a arca. E eu pergunto para mim, porque esse devocional primeiramente é para mim e depois para todos que estão a ouvir, como estamos tratando a presença de Deus? Estamos dando a Ele o devido valor? Como é que nós estamos nos apresentando diante a presença de Deus? De qualquer maneira, sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele. Agora é minha mãe. Falei com ela agora. Então, sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi mandava sacrificar ele bois e carneiros cevados. O que significa cevados? São puros, que não são imaculados, entendeu? Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor.
e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Eu já mostrei para vocês o que é uma estola, né? Vamos mostrar de novo. Vejam, tem esse tipo de estola, que é essa parte colorida, né, por cima do tecido azul, e também tem um outro tipo de estola que é muito usado na Igreja Católica, se eu não me engano. Mas olha só, essa daqui, vendo? Uma estola sacerdotal que parece remonta à estola de Davi, que Davi usou, entendeu? Esse estilo aqui, de linho, era de linho, então ela era parecida assim, bom? E ele ia com toda a pompa e dançava, dançava, dançava e dançava, cantava e adorava o nome do Senhor. Assim Davi, com todo o Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, aí já parte para uma outra parte, que é Mical, a filha de Saul. A mulher a quem ele amava foi, se não me engano, a primeira ou uma das primeiras esposas de Davi. Ela estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor. O desprezou no coração. Ela olhou para ele e falou: "Aff", tipo assim, tá? Tipo assim, ela deve ter pensado: "Aff, esse homem não se toca não, fica aí dançando, balangandando tudo". Ela só falou isso no coração, hein? Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. Davi armou uma tenda. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Agora veja isso aqui, Mical. Mical foi repreendida por Davi. E o Senhor fechou a madre dela. Voltando Davi para abençoar a sua casa. Veja, Davi estava voltando para abençoar a sua casa. Abençoar as suas esposas, aos seus filhos. E então Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: saiu, foi assim na porta e saiu. Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Sim, ela falou isso. Ela criticou ele por ele estar alegremente dançando, adorando, exaltando e engrandecendo ao nome do Senhor com tudo o que ele tinha. Não só as roupas, não só as palavras, não só os louvores, mas com todo o seu corpo. Ele dançou, ele exaltou, ele engrandeceu, ele adorou ao Senhor, assim como nós podemos fazer. E assim como muitos já fizeram, e quantas vezes foram criticados por estarem assim fazendo. Me lembro bem que houve uma época em que certas igrejas
não digo religiões, digo igrejas, pastores, falavam, ministravam que é pecado dançar. Não dança não, que isso é pecado. A dança é coisa do mundo. Não! Davi dançou, Miriam dançou. Não é coisa do mundo, não. Nós podemos exaltar, adorar, engrandecer, bendizer, glorificar ao nome do Senhor com tudo o que somos e temos, inclusive o nosso corpo. Então Davi disse porém Davi a Mical perante o Senhor, porque o Senhor sabia o que se passava no coração dele. E ele disse: perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Tem um louvor que diz assim: eu me humilharei, como criança eu serei, aos seus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor. Agora vamos voltar para o devocional, saber mais sobre Obed. Então Obed, o homem que hospedou a Arca da Aliança em casa. Contexto: a história de Obed-Edom está registrada no Antigo Testamento, no livro de 2 Samuel, capítulo 6, ao qual nós acabamos de ler. Davi estava trazendo a Arca da Aliança para Jerusalém, símbolo da presença de Deus. No meio do caminho, um incidente trágico aconteceu. Uzá tocou na arca de forma irreverente e morreu. E o clima mudou. Era alegria e houve tristeza. O medo tomou conta e a pergunta surgiu: o que faremos com a arca agora? A resposta foi inesperada: deixa na casa de Obed-Edom. Às vezes, a presença de Deus chega sem planejamento. Obed-Edom não recebeu um aviso prévio, não fez uma reunião de família para decidir. Simplesmente abriram a porta da sua casa e colocaram a arca ali. Há momentos em que Deus muda a nossa rotina e nos chama a abrir espaço para Ele, mesmo sem estarmos preparados como gostaríamos. Aconteceu comigo. A minha mãe passou mal de tal forma em que eu tive que largar tudo e ir. Eu tive que ser forte e corajosa e administrar nela uma injeção de insulina. Durante 3 meses, a arca ficou na casa de Obed-Edom. E nesse período, algo aconteceu. O Senhor o abençoou, a ele e toda a sua casa. Quando Deus habita, tudo muda. A bênção não foi apenas espiritual. A família, a fazenda, as posses, tudo prosperou. Todas as áreas, a saúde física, emocional, mental, a financeira, as portas de trabalho, a despensa, tudo. A vida familiar, o amor de Cristo, a união, a alegria, a paz que excede todo o nosso entendimento, a bonança, a fartura. Quando priorizamos a presença de Deus, a transformação alcança
todas as áreas da nossa vida e da nossa família, da nossa casa. Não porque buscamos coisas, mas porque buscamos a Ele. Assim como está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 3, que diz: buscai primeiro o reino de Deus, e depois todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A notícia chegou até Davi: Obed-edom está sendo abençoado. Davi decidiu então trazer a arca para Jerusalém, mas de forma reverente. E aqui vem algo surpreendente. Obed-edom não quis ficar longe da presença de Deus. Ele foi para Jerusalém e tornou-se porteiro e músico no serviço do templo. Em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 18. E também em 1 Crônicas, capítulo 26, versículo 4 e 8. Isso se torna algo que disse para vocês no início. Existem diferenças de histórias, mesmo que elas se pareçam, existem detalhes em que nós não encontramos em uma certa história em um livro, que contada a mesma história em outro livro, descobrimos detalhes. Acabamos de descobrir um detalhe que em 2 Samuel capítulo 6 não descobrimos, que foi o detalhe em que Obed-edom fez questão de se mudar de local para continuar perto da presença de Deus. Quem prova da presença não quer viver sem ela. Obed-edom poderia ter pensado: foi bom enquanto durou, mas não. Ele ajustou toda a sua vida para continuar perto de Deus. A verdadeira marca de quem conhece a presença de Deus é o desejo, o anseio de permanecer nela, mesmo que isso exija mudança de rotina, profissão ou lugar. Abra a porta, Deus está batendo. Abra a porta, não espere estar pronto para receber a presença de Deus. Valorize a presença acima da bênção para a prosperidade, pois a prosperidade foi consequência, não objetivo. Ele recebeu a presença de Deus, amou a presença de Deus, adorou a presença de Deus e Deus o honrou. Ele buscou a presença de Deus e depois todas as outras coisas foram acrescentadas como bênçãos à vida de Obed e sua família. Mude sua vida para permanecer perto. Não volte à rotina antiga depois de experimentar a presença de Deus. A história de Obed-edom nos lembra que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas em quem habita conosco. Ele não pediu a arca. Entraram e colocaram na casa dele, mas quando ele a recebeu, ele abriu espaço e viveu os frutos da presença de Deus. E quando ela partiu, ele foi junto, decidiu ir junto, porque já havia provado que nada se compara a viver perto do Senhor. Hoje, a presença de Deus não está em um objeto, mas habita em nós pelo Espírito Santo. A pergunta é: vamos apenas recebê-la por um tempo ou reorganizar nossa vida inteira para que nunca mais venhamos viver longe dela? Vamos orar em nome de Jesus. Coloque a mão em seu coração. Querido Deus e amado Pai,
Obrigada, Senhor, por este devocional. Obrigada, Senhor, porque morrestes ali naquela cruz por amor às nossas vidas e deixastes um que é igual a Ti, o Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Ó Senhor, abra os nossos olhos espirituais, abra os olhos dos nossos corações e que venhamos diminuirmos para que o Senhor cresça em nós, permaneça em nós, opere em nós e o Senhor faça maravilhas em nós, mas também através de nós venha ser refletida a Tua presença. Ó Senhor, que venhamos correr atrás da Sua presença, porque mais vale um dia na Tua presença do que 1000 anos sem o Senhor. Do que ter todo o ouro, toda a prata, todos os bens e riquezas deste mundo, não se compara à Tua presença. Ah, Jesus, que venhamos hoje, ó Deus, largarmos tudo para buscarmos estar no centro da Tua boa, perfeita e agradável vontade, desfrutando da Tua presença, porque sabemos que todas as outras coisas nos serão acrescentadas quando a Ti buscarmos e valorizarmos a Tua presença. Ó Pai, muito obrigada por este devocional, por ministrar em nós, por nos ensinar. Graças Te damos, porque até aqui nos tem sustentado e ministrado. Te adoramos, Senhor, com tudo o que temos e somos, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te conceda graça, paz, a alegria do Senhor. Em nome de Jesus, amém e até amanhã. Amém e amém.